Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Cá estou eu, professor Jorge, aqui, falando novamente sobre matemática e vou explicar algumas coisinhas hoje para vocês, baseado numa revisão rápida que faremos dos conteúdos esse ano. Então, esse ano a gente vai começar como a gente sempre começa, fazendo uma retomada de conceitos, fazendo uma atividade diagnóstica, que é aquela atividade que vocês mandam para mim, né, fazem para mim e me dizem o que vocês lembram, o que vocês aprenderam dos anos anteriores e serve como ponto de partida para eu seguir pro ano seguinte, né, porque a gente vai fazer as atividades desse ano, qual vai ser o nosso foco, né? Então, por isso, eu tô aqui com vocês, estou colocando agora para vocês essa atividade que a gente vai retomar alguns conceitos sobre os gráficos. Então, nessa atividade agora, a gente vai retomar justamente o que é analisar e interpretar um gráfico, e vamos trazer o tema que nós estamos falando muito e está sendo falado o tempo todo, que faz parte do nosso dia a dia, há mais ou menos um ano, né? Que é o coronavírus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Covid-19, a gente vai ver que tem muitos gráficos que são mostrados na TV o tempo todo, e aí eu preparei um com base em dados que eu retirei da Secretaria da Saúde Estadual, ou seja, aqui do estado de São Paulo. Então eu vou pontuar algumas coisas para a gente retomar o que é analisar um gráfico, quais são as características desse gráfico e como a gente precisa, o que informações a gente precisa para entender, compreender, interpretar esse gráfico, tá? Então, de maneira bem resumida, o gráfico, ele é uma representação, tá? Uma representação em visual de uma série de dados, tá? Existem vários tipos de gráfico. Hoje a gente vai fazer uma revisão voltada para o gráfico de barras ou gráfico de coluna. Fica a mesma coisa, que consiste no seguinte. São figuras, né, retângulos, que são compostos em dois eixos, né? E quanto maior a altura ou comprimento deste eixo, o nosso gráfico ele representa uma quantidade. Então é legal para a gente comparar visualmente duas quantidades diferentes, tá? Bom, o gráfico que eu vou mostrar agora para vocês é justamente o gráfico que mostra o número de casos só de 2021, né? De casos confirmados, quantidade de casos confirmados de Covid-19, tá? É um assunto que a gente precisa falar, tem tudo a ver com a nossa matéria. Então, estamos cansados de ouvir isso, mas a gente precisa retomar sempre, tem que falar sempre. Então, a nossa conversa vai girar em torno de tudo isso. Beleza? Então, olha só. Esse gráfico que vocês estão vendo aí em cima, tá? É o gráfico feito por mim, mas com a base, com a minha fonte lá na Secretaria Estadual de Saúde. Então, aqui é do nosso estado de São Paulo, como um todo, tá? Isso considerando desde janeiro de 2021 até a data do dia 11, certo? Porque quando eu acessei o site e fiz essa atividade, não tinha as informações dos outros dias, tá? Então é uma informação muito importante. Bom, vamos lembrar então, como eu falei agora há pouco, nas laterais nós temos esses dois eixos que estão mostrando aí, certo? Então o eixo que determina a altura do meu gráfico e o outro que determina as datas. Então tem que ter sempre esses dois eixos de apoio para a gente poder entender quais são as informações que tem nesse gráfico, tá? E como eu falei, as barras, como vocês estão vendo aí, tem várias barras, todas em verde. Essas barras, elas são... Quanto maior a altura dela, representa maior uma quantidade, certo? Tem alguns fatores como escala, que nós estamos vendo aí, que é justamente o padrão que a gente tem para o nível da nossa barra, nossa altura da barra, certo? Bom, para o gráfico, ele precisa ter um título, tá? Que é justamente o título para determinar, para dar a introdução do nosso assunto, o que representa esse gráfico. Se eu não tivesse colocado este título que está aqui em cima, que está sendo marcado aí para vocês, vocês não entenderiam de onde veio esse gráfico, o que quer dizer essas barras, esses retângulos verdes, o que está dizendo aí, né? Então é fundamental que todo gráfico tenha o seu título, tenha a sua apresentação, para todo mundo poder entender qual é a informação que está sendo passada, tá bom? Alguns gráficos apresentam algumas outras informações, tipos de colunas diferentes, que necessitam então de uma legenda. Tá, nesse não é o caso, esse é um gráfico mais simples que não precisa de uma legenda, porque ele só tem uma entrada de informação, uma entrada de dados, que é o número de casos, tá? Isso pensando só no mês de janeiro e no início de fevereiro, certo? Na parte de baixo desse gráfico, como está sendo marcado aí, tá vendo? Está circulando. Nós temos então
A fonte de dados. Aonde veio esses dados? Quais são a fonte de informação? Quando a gente monta um gráfico, a gente pode ser o próprio pesquisador. Então, eu poderia ser um gráfico que eu, através de entrevistas, de coleta de dados pessoalmente ou remotamente, tivesse a fonte dessas informações. Mas, nesse caso, como a gente está falando em questão de saúde, nós temos então a fonte que veio lá da Secretaria Estadual de Saúde, que é do estado todo. Então, essa é a fonte, esse site que está aí embaixo, que está mostrando, e a data que eu acessei, tá? Então, tem uma data que eu acessei esse site, porque essas informações vão variar, então eu preciso colocar quais são essas datas, beleza? Então, este é o gráfico apresentando todos os elementos. Agora, vamos interpretá-lo. O que podemos ver aí é que nós temos vários números, vários valores, e às vezes parece que é uma interpretação fria das informações, tá? Mas se a gente pensar mais ou menos mais próximo da gente, teremos então gráficos, esses números aí, a gente vai recordar então que eles são, na verdade, pessoas, né? Então cada cada número, cada quantidade dela, são a quantidade de pessoas que nós temos no estado de São Paulo, tá? Então, quantidade de pessoas que foram contaminadas, quantidade de pessoas que tiveram Covid-19, quer tenha desenvolvido caso leve, quer não tenha desenvolvido, é um valor muito importante a gente entender que, embora seja representado friamente com o número, ali é uma pessoa, tá? E por ser aqui no nosso estado de São Paulo, a gente tem que levar em consideração que este número pode ser o nosso vizinho, pode ser nosso amigo, pode ser nosso familiar, pode ser nosso professor. Então, esses casos que estão sendo confirmados, que estão colocados nesse gráfico, a gente não pode analisar friamente, pensar que é simplesmente um número. Nós temos que lembrar também que é uma pessoa, como eu, como vocês. Inclusive, pode ser até mesmo algum de vocês, porque infelizmente tem acontecido casos de pessoas mais jovens serem infectadas. Então a gente tem que lembrar que isso não é apenas um número, tá? Os números que nós vemos nos noticiários, os números que nós vemos no nosso dia a dia, são pessoas que infelizmente contraíram essa doença, algumas não resistiram, outras se recuperaram, outras desenvolveram algumas sequelas. Então, o principal foco deste gráfico é justamente mostrar esse número e conscientizar que a gente precisa também se precaver, a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar de quem a gente gosta, de quem a gente convive, porque não é uma situação fácil para ninguém, tá certo? Então agora, com base neste gráfico, nessas informações que eu passei, nessa conversa que a gente teve, a atividade que vocês farão é a seguinte: nós vamos fazer uma atividade que é justamente para interpretar. Eu quero que vocês me digam qual é a capacidade de interpretação com base nessas informações, tá? São 6 questões, vocês vão escrever para mim, ou no celular, ou no computador, tá? Explicando para mim o que vocês observam deste gráfico. A imagem está lá, são 6 questões simples, vocês vão poder explicar com toda a tranquilidade do mundo, observar quais são as ideias do gráfico, quais são as informações, e o mais importante, a última questão é quais as conclusões que vocês tiram desse gráfico. Muito importante que vocês se identifiquem, tá? Coloquem lá o e-mail de vocês, o nome de vocês e respondam as questões, tá? Não adianta colocar a resposta breve, coloque uma resposta mais explicada, tenha um bom desenvolvimento de seus argumentos e muito importante que você clicar em enviar quando terminar de preencher o formulário, tá bom? E além disso, esquece de clicar em concluir e entregar para o professor, porque senão tem gente que está enviando o formulário para mim sem eu saber, responde o formulário, mas não clica no entregar no Google Sala de Aula, então acaba me atrapalhando, tá bom, gente? Então eu espero agora as respostas de vocês, a gente vai conversar, eu vou trocar uma ideia, eu vou retomar esse conteúdo, que é importante a gente rever nesse primeiro momento agora na nossa retomada, porque nós vamos ter que seguir vários protocolos de proteção para justamente não virar um desses números que estão no gráfico, certo? Então se cuidem, continuem se cuidando e até a próxima aula.